Boa noite. Sou Liliane Viana, sou professora de literatura e faço parte do projeto Interlocuções Literárias. Bom, o Interlocuções Literárias é um projeto de entrevistas do grupo de estudo e pesquisa da história e das práticas da saúde e das doenças. O nosso objetivo aqui é discutir a literatura na sua interlocução com temáticas relativas tanto à história como também às práticas da saúde e das doenças, né? Hoje estamos realizando a nossa quinta entrevista e é com muita alegria que estamos recebendo como convidado especial o professor mestre Alan Jonathan Sampaio de Paula. O bate-papo vai ter como tema o livro A Rainha do Ignoto, da escritora cearense Emília Freitas. Na condução dessa entrevista estará comigo as integrantes também do grupo Interlocuções Literárias, a socióloga e doutoranda em Ciências Sociais, Gleice Vieira, e a assistente de alunos e doutoranda em História Social, Silviane Carvalho. Bom, vamos apresentar aqui um pouco o nosso convidado, né? Quem é o Alan? Alan Jonathan é licenciado em História pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, FECLESC, da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, ele está realizando tanto uma graduação em Letras Língua Inglesa, pela mesma instituição, como também uma outra graduação em Cinema e Audiovisual, pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, Unicesumar. Alan também é especialista em língua portuguesa e literatura no contexto educacional, arte, cultura e educação e metodologia do ensino de história e geografia e suas linguagens pela também Unicesumar. É pós-graduando em especialização de História e Ensino de Língua Inglesa pela Uniaselv. É mestre em História e Letras pela FECLESC-US também, com bolsa FUNCAP. O nosso entrevistado realiza pesquisas nas áreas de literatura especulativa, literatura cearense e de língua inglesa, bem como a história contemporânea do século XIX até a atualidade, história do Brasil e também do Ceará. O Alan também trabalha com pesquisas envolvendo audiovisual, cinema e televisão, relações étnicos-raciais, de gênero e de sexualidade. E é também professor de inglês no Centro de Ensino FISC, na cidade de Quixadá, Ceará, bem como é também professor em duas escolas da rede pública e privada, também na cidade de Quixadá, Ceará. Bom, seja muito bem-vindo, professor, e obrigada por aceitar conversar conosco sobre sua pesquisa e seu conhecimento da obra A Rainha do Ignoto. Seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite. Fiquei muito honrado de receber esse convite da Eudésia e da Liliane. E eu espero que a gente consiga ter uma conversa produtiva hoje sobre a Rainha do Ignoto. Pronto. Alan, hoje nós vamos ter aqui na nossa entrevista 3 blocos, né, de perguntas, com 2 perguntas em cada bloco, certo? Então, eu vou iniciar aqui as minhas 2 primeiras perguntas e depois eu passo aqui a bola para as minhas amigas integrantes do grupo, certo? Bom, a pergunta inicial, né, que nós gostaríamos de fazer é em relação à escritora, né, a Emília Freitas. Ela é uma escritora do século XIX, que a gente sabe que ela muito contribuiu pelas letras, tanto dentro do estado do Ceará, como também fora dele, né? Por muito tempo, a Emília ela ficou desconhecida do grande público e também para os amantes da literatura atualmente, ela também ainda se passa, né, para muitas pessoas ela ainda é desconhecida. E aí, né, após ler a sua dissertação, Alan, né, que tem como título O Fim dos Amores Comuns, o Romantismo e suas representações políticas no romance da Rainha do Ignoto, da escritora Emília Freitas, e aí nós percebemos que você pesquisou muito sobre a vida da autora, né? Então, para iniciar, o que é que você poderia nos destacar sobre ela, né? O que é que você achou sobre a Emília que você poderia nos abrilhantar logo, logo assim na entrada? Primeira coisa
que eu preciso dizer é que é muito difícil pesquisar sobre a história das mulheres, seja qual for a época, talvez com exceção do século XX, que é mais fácil, por conta da gente ter um volume maior de fontes históricas, mas até ali, acho que a terceira ou quarta década do século XX para trás, é muito difícil você conseguir achar fontes históricas para isso, né? Então, a gente percebe já por essa dificuldade como escrever, né, uma história das mulheres, sobre as mulheres, seja qual for a área, sempre vai ser dificultada por toda uma estrutura patriarcal que faz com que a coisa fique ainda mais difícil, né? E aí, pesquisando sobre Emília Freitas, dentro dessa dificuldade, eu entrei em contato com pesquisadoras, entrei em contato, por exemplo, com a Alcilene Cavalcante, que na tese de doutorado dela, basicamente escreveu a biografia da Emília Freitas, né? E aí, troquei e-mails com ela me reportou sobre a dificuldade, né, de ter que viajar por vários lugares do país, né, porque a Emília Freitas foi uma mulher em trânsito, podemos falar assim, talvez essa seja uma marca muito incrível da vida dela. Ela foi uma mulher que viajou por muitos lugares do Brasil, e isso fez com que a Alcilene Cavalcante também viajasse por vários lugares do Brasil, e uma das coisas que ela mais indicou foi justamente a dificuldade de você conseguir encontrar fontes sobre isso. Principalmente porque algumas das fontes estavam guardadas em arquivos pessoais de pessoas que, em alguns momentos, simplesmente não queriam dar acesso a esses arquivos. Então, quando ela foi para uma região justamente no Pará, não me recordo agora a cidade, ela teve que atravessar de balsa para ir até essa cidade, chegou lá, ela teve um tempo limitadíssimo para checar essas fontes, depois voltar, né? E algo semelhante também aconteceu em Maranguape, quando ela foi pesquisar sobre um dos jornais que a Emília Freitas tinha escrito, né? E como ela teve esse processo todo ainda atravancado, atrapalhado por pessoas que, por motivos políticos, não queria que aqueles jornais, que aqueles arquivos fossem pesquisados, né? Então, assim, no meio de uma pesquisa, você começa a perceber que não basta você ter boa vontade, você também tem que encontrar pessoas com boa vontade, porque você está contando histórias, né, que às vezes podem incomodar. Então, partindo assim para a própria vida da Emília Freitas, eu acho que tem 4 coisas assim que merecem ser destacadas. A primeira delas eu já falei, é o fato dela ser uma mulher em trânsito. Eu acho que eu até chego a comentar sobre isso na dissertação. Ela escreve o romance A Rainha do Ignoto sempre em trânsito, né? Porque não é uma história que acontece em um único lugar, e isso me muito lembra a vida dela, né? Ela nasceu ali na região litorânea do Ceará, falando assim, até parece que é muito longe, mas de fato para a gente que está aqui no Sertão Central. E aí ela se muda para Fortaleza, né, ainda muito jovem, e depois ela faz uma outra mudança para Manaus, né, depois vai para o Ceará, depois vai para o Pará, onde ela falece, né. Então ela viajou praticamente toda a região norte do país, né, naquela região não se tinha essa noção de norte e nordeste, era tudo norte, né, norte e sul. Então, ela viajou basicamente todo o norte do país, né, e foi conhecendo muitas realidades, né, a realidade de quem migrava naquela época do Ceará para a região manauara, né. Então, ela chega a comentar sobre isso, até mesmo nos elementos pré-textuais do romance da Rainha do Ignoto. Então, ela começa a perceber que as coisas são muito muito mais complicadas do que ela poderia imaginar a partir do momento em que ela começa a fazer essas viagens, né? E como essas dificuldades vão atravancando os próprios processos dela. Acho que um outro detalhe também que é interessante da gente falar é da formação pessoal dela, né? A Emília Freitas foi uma mulher que nasceu ali na segunda metade do século XIX, em uma família que era abolicionista, anticlerical, e republicana, em um período em que o Brasil era basicamente escravagista, imperial, e de quebra ainda tinha a religião católica como religião oficial do Estado, ou seja, ela estava completamente pelo avesso, né? E é muito interessante como a gente percebe as influências, né, da família dela
a partir dos textos dela, né? E como é que a gente sabe que a família dela abarcava esses elementos? Como vocês podem imaginar, não temos muitos registros sobre a mãe da Emília Freitas. Nós temos registros sobre o pai da Emília Freitas, que estava envolvido ali na região da Vila União, né? Que é a região onde hoje é... Gente, esqueci o nome. Aracati, exatamente. É onde a Lili provavelmente vai quando passar no concurso, exatamente. E aí, o que acontece? Naquela região de Aracati, a família Freitas era muito influente, né? Então, há textos do pai da Emília Freitas, onde ele, né, ataca a igreja, critica os processos de escravização, e tudo isso também deságua na própria postura da Emília Freitas, né? Então, essa formação pessoal dela anticlerical já começa pelo fato dela ser uma das primeiras espíritas do Brasil. E, de quebra, uma das responsáveis por difundir o espiritismo no norte do Brasil, em um período onde o espiritismo não era ainda visto com bons olhos pela grande população, né? Ele tinha uma certa simpatia, principalmente pela comunidade intelectual, porque o espiritismo, além desse lado místico e esotérico, também tem um lado científico, né? E isso em muito aproximou muitas pessoas. Machado de Assis falava com simpatia sobre o espiritismo, né? Sobre as rodas giratórias que haviam, né? Sobre as sessões que todo mundo ficava, meu Deus, como é que isso acontece, né? De onde é que vem esses espíritos? Então, acho que ser uma mulher em trânsito, ser uma mulher espírita que difundiu, né, uma religião ainda tão desconhecida aqui no Brasil, já são duas coisas muito, muito importantes de serem ditas. Eu acho que um quarto ponto também é poder evocar a Emília Freitas enquanto uma mulher intelectual. Geralmente, quando a gente fala sobre a intelectualidade do século XIX, a gente usa esse termo intelectual apenas para os que a gente chama os homens da inteligência, né, os homens da ciência, os intelectuais. Raramente a gente usa as intelectuais. Aí tem gente que vai dizer, mas isso é anacronismo, porque o termo intelectual só vai ser usado ali no final do século XIX, blá, blá, blá. Tá, então por que você está usando para falar dos machos? Né? Então, eu acredito que é importante sim a gente poder pensar a Emília Freitas como um intelectual. E o que seria um intelectual ali no contexto oitocentista, né? A palavra só foi empregada principalmente no final do século XIX, mas a postura de um intelectual já existia desde ali do início do século XIX, na verdade. O que seria esse intelectual? Na grande maioria, a figura de um homem branco, né? Bem letrado, envolvido com a política, envolvido com a literatura, né? Numa época em que ainda não se tinha uma divisão muito exata dos saberes, então você era literato, você era político, você era ensaísta, você era filósofo, você era um bocado de coisa junto, né? E eram pessoas que estavam falando sobre uma sociedade, né? E em um determinado momento, esses intelectuais, eles passam a ter uma postura ainda mais incisiva sobre o que se passava na sociedade. Então, essa ideia do intelectual, ele se difunde ali na França, a partir de um caso que é chamado de caso do Dreyfus, que é um soldado que foi acusado de espionagem, e aí um monte de gente começa a comentar sobre esse caso, né? Pessoas a favor, pessoas contra. E aí esses intelectuais, como, por exemplo, o Émile Zola, começa a comentar, né, sobre isso e fazem protestos e fazem manifestos, né? Então essa é a figura do intelectual do século XIX. É diferente um pouco do intelectual do século XX, que vai para a rua também, né? Como é o caso do Jean-Paul Sartre, do Thompson e tudo mais. Então é aquele homem letrado que fala, que disserta sobre a sociedade, que está envolvido nas campanhas sintomáticas da época. No contexto brasileiro, quem era esse intelectual? Era aquele cara que poderia ser contra ou a favor da abolição, porque havia intelectuais conservadores, muitos deles eram liberais, e aí é quando entra a Emília Freitas. A Emília Freitas, ela era essa intelectual que era abolicionista, que era anticlerical, que era republicana e que era, né, ali sintomaticamente liberal, no sentido de pensar a sociedade para além de uma monarquia, para além de uma sociedade de favores, né? Mas uma sociedade de direitos. E aí, obviamente, ela achava a república essa sociedade mais adequada. E não era só ela, né? A gente precisa falar de pessoas que vieram antes dela, a Maria Firmina dos Reis, pessoas contemporâneas a ela, como a Francisca Clotilde, como a Alba Valdez, que veio um pouquinho depois, ou até mesmo a Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Todas essas mulheres eram mulheres intelectuais, elas estavam ali
deformando um pouco esse campo sociopolítico desses intelectuais. Então, elas estavam basicamente sendo igual aquelas cenas, tipo a cena daquele filme A Dama de Ferro, onde a Meryl Streep é a única mulher, né? Aparece apenas a barra da saia dela e o salto dela em meio a um monte de calças pretas, né? De homens. Basicamente, acho que essa é a imagem que mais representa a figura dessas mulheres, em um período onde se tinha muito agremiações, né? Tava entrando na moda isso. Vamos fazer uma agremiação, vamos fazer uma academia de letras. Mais uma vez imitando franceses, né? E aí, obviamente, essa galera que queria imitar os franceses imitava até mesmo no próprio patriarcalismo, porque eram academias que não aceitavam mulheres. Então, você vai pesquisar as agremiações da época, as mulheres eram literalmente contadas nos dedos, né? Emília Freitas se tem registros de que muito provavelmente ela participou de maneira esporádica de muitas dessas agremiações, mas ela não apenas ouviu, ela também falou, ela declamou poemas, ela teve o nome dela estampado em jornais conservadores e em jornais liberais, o que indica que ela tinha um respaldo dentro da capital cearense, dentro de Fortaleza, né? Porque a pessoa ser citada em jornais de ideologias distintas, minha irmã, é porque você tem que ter cacife para isso. E tem registros de poemas dela em jornais de ideologias distintas, né? Então é bacana a gente perceber a Emília Freitas enquanto intelectual, enquanto a mulher que estava escrevendo sobre o seu tempo. E aí o fato dela ser uma mulher em trânsito, ser uma mulher espírita, ser uma mulher intelectual, faz dela uma mulher muito atenta ao seu tempo. E eu acho que essa é a quarta característica mais importante, assim. Eu fico assim me coçando quando a pessoa fala que ela é uma mulher à frente do seu tempo. Eu não concordo. Ela é uma mulher atenta ao seu tempo. Por que eu não acho que ela é uma mulher à frente do seu tempo? Porque quando você fala que uma pessoa é à frente do seu tempo, você está usando bases e referências do seu tempo para falar de um outro tempo que já passou. Então, você está numa posição cômoda e possivelmente anacrônica em falar que aquela pessoa estava à frente do tempo dela, sendo que a referência que você toma para isso é o seu tempo. E também a gente, às vezes, quando fala a pessoa está à frente do seu tempo, é como se um determinado tempo histórico só tivesse uma única forma de viver e de ser experimentado. E não é. A gente vai ver que em diferentes tempos históricos vai ter muitas formas de viver. Tudo bem, havia formas hegemônicas. Se a gente fosse pensar qual era a forma hegemônica de uma mulher branca do século XIX no Ceará se comportar, provavelmente uma mulher que ia se casar cedo, que provavelmente tinha aprendido a costurar, a tocar piano, talvez a falar francês. E se a gente estiver falando de uma mulher branca que pertencia à burguesia, se fosse uma mulher branca pobre, já seria uma outra vivência. Se fosse uma mulher negra, já seria uma outra vivência. Então, a gente está falando aqui de muitas experiências diferentes no mesmo tempo histórico. E é possível a gente pensar, sim, a Emília Freitas, ela se torna ainda mais extraordinária por pensar que ela era diferentona no tempo dela, fazendo as coisas do tempo dela. E, ao mesmo tempo, em que a gente pensa ela como uma mulher que pensava de maneira distinta de muitas outras mulheres, ou que teve comportamentos distintos, como, por exemplo, o fato dela se casar em plenos 40 anos, o que para a época era um absurdo, né? Ela também tinha vestígios de um pensamento que era sintomático da época. Em algum momento, ela vai descrever mulheres como pessoas que são muito sensíveis. E a gente olha com o nosso olhar de hoje e vai pensar, tá, esse pensamento é sintomático da época. Então, ela meio que está reproduzindo também esse olhar romântico que ela também tem, né? Então, é uma mulher atenta ao seu tempo, é uma mulher que se torna extraordinária por se comportar de maneiras diferentes de outras mulheres, às vezes do mesmo estilo, comportamento e grupo social que ela fazia parte, mas também uma mulher que reproduzia determinados vestígios do tempo dela, sem levar em consideração também que ela se apropriava desses discursos. Então, em algum momento, será que ela mudou esses discursos? Sim, ela pode até dizer, tá, uma mulher sensível. Em algum momento nós choramos demais. Tá, mas essas mulheres também são capazes de serem líderes, de serem poderosas, de fazerem coisas extraordinárias. Então, entende como são discursos que são ambíguos, mas que fazem parte da mesma pessoa, né? Então, acho que esses são alguns dos elementos que faz a Emília Freitas ser tão incrível, assim, de se apaixonar. Só isso, né? Só isso, coisa pouca. Pronto, pois vamos agora para a produção dessa intelectual, né?
E aí a gente vai ver que no ano de 1899, a Emília, ela vai publicar a Rainha do Ignoto, né? Sendo considerada aí, por muitos, o primeiro livro de literatura fantástica no Brasil. Na introdução, no caso aqui na apresentação do livro, estou até olhando aqui para ela, né? Para essa apresentação, a Emília, ela deixa como se fosse uma mensagem ao leitor, né? Ela vai dizer que meu livro não teve padrinho, assim como não teve molde. Tem a afeição que lhe é própria, sem atavios emprestados do pedantismo charlatão. E aí, a minha pergunta para você é, como é que você pontua realmente essa mensagem como uma apresentação aqui do livro? Esse elemento pré-textual aí do romance, ele é curioso porque grande parte dos livros escritos por mulheres dessa época se tinha um elemento pré-textual. E era geralmente um elemento pré-textual onde essas mulheres tentavam justificar e falar do porquê que elas estavam escrevendo. E isso já demonstra o quanto elas eram conscientes daquilo que elas estavam fazendo, assim, no sentido de perceber a importância daquilo que elas estavam fazendo, né? Então, se você pegar, por exemplo, o elemento pré-textual que tem em Úrsula, a Maria Firmina dos Reis escreve coisas muito semelhantes. Mas, principalmente nesse texto da Emília Freitas, é curioso como ela era consciente não só da importância do que ela estava escrevendo, mas de como ela estava escrevendo. Ela tinha consciência de como aquele romance, né, esse romance aqui que ela escreveu em 1899 era muito diferente do que muitas outras pessoas esperavam que mulheres escrevessem, né? Apesar de ter críticas na época que diziam, né, mas é muito romântico, é muito meloso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a Emília Freitas tinha consciência que ela estava tocando em temas que eram muito perigosos para a época, que eram temas ousados. Então, quando ela fala que o livro dela não tem padrinhos nem madrinhas, ela também fala de como ela, enquanto uma mulher que escreve, também não era tão assistida assim. Ela não tinha alguém que ia ajudar ela a publicar numa casa editorial famosa, como se tinha lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né? No caso, principalmente Rio de Janeiro, nessa época. Ela não tinha alguém que fosse ser literalmente o padrinho literário dela. Não se tinha, né? E, acima de tudo, ela, quando ela fala sobre padrinhos e madrinhas, eu acho que ela também fala de referência, né? Ela, obviamente, a gente sabe que tem referências, né? Quando a gente lê o livro dela, a gente consegue sentir referências da época. Mas você também consegue perceber o quanto ela tentou ousar, o quanto ela tentou falar de coisas que, dentro do contexto da literatura brasileira, não era muito presente, não era muito constante, né? Então, acho que é nesse sentido, assim, da consciência de poder escrever algo que é extraordinário na narrativa e extraordinário na ação de fazer a narrativa, de não ter pessoas com quem ela possa contar, né? E também de não ter referências, sejam de homens, talvez até de mulheres também, né? Olá, professor, obrigada por ter aceito o convite, né, do grupo do Interlocuções. E assim, eu acho que a gente ficaria até 10 horas da noite escutando tranquilamente. Você até comentou já um pouco da importância da autora, da importância das mulheres para a literatura. E nesse segundo bloco, as duas perguntas elas estão nesse sentido, né? A obra é escrita por uma mulher que apresenta narrativa de mulheres no contexto do século XIX, mas que tem discussões e análises que podem ser pensadas para a atualidade. Diante disso, como que você entende a contribuição da literatura para a história das mulheres? Eu acho que é uma contribuição, assim, muito importante e, infelizmente, restrita. Porque quando a gente fala da Emília Freitas, a gente também vai acabar falando de uma mulher que teve acesso a muitos privilégios que outras mulheres não tiveram, né? Então, a Emília Freitas, ela teve o privilégio de ser alfabetizada, de ser instruída, de conseguir entrar em campos intelectuais onde outras mulheres muito provavelmente tenham lutado tanto, tenham sonhado tanto para entrar e não conseguiram, né? Então, infelizmente, a Emília Freitas, ela foi uma exceção, e uma exceção da exceção, né? Não só uma exceção por ser uma mulher
mais uma exceção por ser uma mulher intelectual e instruída, né? E aí, nesse sentido, eu me recordo de um escrito da Constância Lima Duarte, se eu não me engano, é Feminismo e Literatura. É um texto bem clássico dela. E aí ela conta a história do feminismo no Brasil através de ondas, de períodos, de momentos da literatura, né? Ela fala que esse momento primeiro do feminismo no Brasil, ele poderia ter surgido, né? Surgiu, na verdade, segundo ela, ali quase no finalzinho da primeira metade do século XIX. E não teria sido um primeiro momento em que as mulheres estavam reclamando pelo sufrágio universal, como a gente aprende quando está falando sobre as ondas do feminismo, né? Isso surgiu na Inglaterra com o sufrágio universal e tal, tal, tal. Para Constância Lima Duarte, não. O primeiro movimento dessas mulheres foram reclamar justamente por instrução, reclamar por quererem saber ler e poder fazer dessa leitura um instrumento de poder, de trabalho, de autonomia. Não apenas aprender a ler, porque teria que depois aprender a ensinar o beabá para o filho. Não, elas queriam que aquela instrução, que aquela alfabetização fosse também uma forma de emancipação. E aí a Constância Lima Duarte fala que esse é o primeiro momento, assim, de destaque. E o segundo que ela vai falar é justamente o momento da intelectualidade. Então, é o segundo momento onde aparecem os jornais de diversos coletivos de mulheres ali, já na segunda metade do século XIX para o início do século XX, de mulheres que vão falar da importância de escreverem, da importância de terem suas vozes ouvidas, né? E é um momento também das obras literárias. É o momento em que essas obras começam a ter um leve destaque. E é nesse momento em que a literatura toma uma grande proporção e uma grande importância. Porque essa literatura é que permitiu que muitas mulheres tivessem suas vozes ouvidas, né? A gente está falando de um período onde não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha um TikTok, não tinha um Instagram, não tinha nada. As poucas pessoas que eram instruídas no Brasil, basicamente só tinham jornal para ler. Né? Tanto é que muitos folhetins, né, muitos romances eram publicados em jornais, então o jornal era a forma de você poder falar para as pessoas. Se você não fosse falar de forma escrita, você tinha que falar de forma ao vivo. E a Emília Freitas fez os dois, né? Ela declamava os poemas dela e de quebra ainda tinha os poemas transcritos para os jornais. Então tem um episódio em que ela declama um poema na inauguração de uma escola, né? E no dia seguinte o poema dela havia sido transcrito e estava justamente nesses jornais, um conservador e um liberal, como eu tinha comentado anteriormente, né? Então, a literatura aqui foi talvez o maior instrumento para a época que essas mulheres poderiam ter, né? Era uma das formas mais eficientes, principalmente porque a ideia de emancipação para essas mulheres está muito conectada com uma ideia de instrução. Então, elas entendiam que elas tinham que ocupar espaços que homens estavam, né? Existiram outras formas de resistência? Muitas, né? Se a gente ver, já tinha manifestações. Se você pegar, por exemplo, sei lá, autos de querela no período colonial, você vai ver, sei lá, mulheres que fugiam, mulheres que matavam, mulheres que já demonstravam diversas formas de resistência, resistências que não eram verbalizadas, mas que eram físicas, né? De fugas, né? Se a gente pegar a dimensão de muitas mulheres negras que foram escravizadas, você vai ver diversas outras formas de resistência. E aí, imagina você pensar, por exemplo, na Maria Firmina dos Reis, enquanto uma mulher negra que estava ali se instruindo, e aí ela consegue publicar um livro como Úrsula, né? Ali nos anos 50 do século XIX. E aí você tem a Emília Freitas também fazendo uso desse mesmo instrumento, a literatura, né? Então, para a época, era um dos pontos altos disso. Não era a única forma de resistência, mas era uma das mais eficientes. E quando eu falo que era uma forma restrita, é porque, para muitas pessoas que não sabiam ler, aquilo que elas escreviam não fazia sentido, né? Será que esses discursos eram tão difundidos assim? Ou será que eles eram mais difundidos dentro de comunidades intelectuais? E aí é uma coisa que a gente não consegue responder com tanta certeza, porque quais outras fontes históricas nós podemos ter, além dessas fontes escritas da época, para poder atestar que uma outra grande parte da população que não era letrada
tinha acesso a esses discursos, né? Então, a gente acaba ficando um pouco de refém de ter que ouvir o que aqueles intelectuais falavam da população para saber, olha, essas pessoas sabiam, essas pessoas não sabiam do que estava acontecendo, né? Então, é uma forma de resistência muito eficiente, era uma forma de resistência restrita, mas, acima de tudo, é uma forma de resistência que manteve a luta forte por muito tempo, né? Por muito tempo ainda continuou sendo, talvez, a principal forma de você falar para as pessoas o que elas pensavam, né? Os jornais e os livros, e principalmente os jornais. Ótimo. Professor, a nossa segunda pergunta, né, do segundo bloco, também vai nesse sentido, né, em que a literatura nos permite fazer diversas análises, e uma das temáticas que a gente observa na obra de Emília é que os elementos fantásticos, eles são apresentados numa coleção de fatos triviais, né, um trecho até que é tirado retirado da obra, nas vivências dessas mulheres com a natureza, evidenciando a relação entre o feminino e o imaginário místico. A partir das suas análises, das suas pesquisas, quais as principais percepções sobre essa temática? Olha, a obra da Emília Freitas é uma obra que traz a fantasia de uma forma muito curiosa para a época, porque não é uma fantasia escrachada, né? Quando a gente pensa assim, ai, fantasia, você já imagina, sei lá, a Terra-média, Hogwarts, sabe? Sei lá, Aslan falando para você que você tem que seguir em frente, alguma coisa do tipo. Mas não, a fantasia da Emília Freitas é uma fantasia que também era muito sintomática da época, da literatura brasileira da época, né? Se você pegar um livro que foi publicado um pouquinho antes, né, Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, é um livro que traz o fantástico em um tom bem semelhante ao da Emília Freitas, né? Então, é naquele tom de você ouvir pessoas falando sobre histórias extraordinárias, né? Então, quando a Emília Freitas estabelece o leitor nos primeiros capítulos, numa vila pacata, escura, à beira de um rio, né? Ela estabelece logo o segundo elemento que está profundamente ligado com essa ideia da vila, que são as pessoas que sabem das histórias e essas histórias vão se espalhando como o vento, né? Então, a Rainha do Ignoto, primeiramente, é apresentada para a gente não como um ser extraordinário, fantástico, que voa e tal, tal, tal. Não, ela é apresentada através de fofoca. As pessoas vão falando, olha, tem uma fulana que fica ali, pairando pelo rio, é um demônio, é uma fada, fez o pacto com Satanás, não sei o que, não sei o que. Então, é muito curioso como o fantástico dessa época, tanto para o Álvaro de Azevedo como para a Emília Freitas, está muito conectado com o que é popular, com o que é dito pelas pessoas. E aí, nesse sentido, o fantástico, ele ganha como é que eu posso falar? Uma característica muito incerta, porque você não sabe se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, você sabe que as pessoas falam sobre, ponto, né? E aí é isso que é o mágico do fantástico da Emília Freitas, porque à medida que o Edmundo, né, que é o protagonista, vai ouvindo aquelas histórias, ele fica assim, cara, eu tenho que saber se isso aqui é verdade, até que ele vê diante dos olhos dele a gatinha lá pairando pelo rio. Ele disse assim, meu Deus do céu, preciso saber quem é essa mulher. Ele se apaixona por ela, né? Fica naquela coisa. E ele vai numa escalada, e a gente que é leitor vai numa escalada junto com ele, né? Descobrindo as coisas, até que você se depara, assim, literalmente em um outro mundo, praticamente, né? Numa ilha inteira, habitada por mulheres, onde as mulheres são tudo. São desde a maquinista até a engenheira, até a professora. E dentro daquele contexto, aquilo era extraordinário. Aquilo era fantástico. E aí você diz assim, tá, mas não tem ninguém voando, não tem ninguém fazendo feitiço, mas não precisa disso. Porque o próprio elemento utópico da obra, de você ter uma ilha de mulheres, já é incrível, porque é praticamente extra-real aquilo, né? E é justamente isso que causa o espanto. O espanto que o Edmundo tem quando vê a Ilha do Ignoto é o nosso espanto como leitor. É o espanto de você dizer, uau, como eu queria que isso fosse real, né? E aí, o fantástico também assume outros elementos muito, como é que eu posso falar?
Eu acho que não seria delicados, seria muito sutis na obra, né? Como o fato, por exemplo, da ilha não ser visível no litoral. Ninguém vê aquela ilha no litoral. A gente sabe que ela é perto do litoral, mas ninguém vê a ilha. Como é que isso é explicado, né? E aí só você tem a explicação de que é uma ilha do nevoeiro. Ninguém sabe qual é o paradeiro deste nevoeiro. Onde é que ele começa, onde é que ele termina, quando é que ele aparece? Não tem. A única explicação mais lógica para isso é quando as paladinas, né, que são as mulheres que estão junto com a rainha na ilha, falam: olha, quando alguém aporta nessa ilha, a gente hipnotiza o povo e eles saem daqui sem saber de nada, minha irmã. Então, assim, nesse momento, o fantástico já está dialogando com outro elemento, que seria um possível elemento de ficção científica, porque você já está trazendo meio que uma explicação lógica, racional para aquilo, que seria a hipnose, né? Então, é uma fantasia que dialoga com a ciência, né? Uma coisa meio cientificista, e ao mesmo tempo ainda tem um outro babado que é muito legal de falar, que é o misticismo da obra, né? A Emília Freitas, ela brinca muito com a maçonaria, que a gente sabe que é um grupo formado por homens para homens. E ali dentro daquela ilha, você tem um negócio muito organizado, menina. Teve uma hora que eu tive que escrever na dissertação como é que aquela ilha era organizada por elas, e tinha grupo de tudo. Tinha grupo das engenheiras, tinha grupo de quem escrevia, tinha grupo de quem fazia a segurança. Elas eram muito organizadas, né? E aí, quando elas se reuniam mesmo como um grande ritual. E elas não faziam feitiço nenhum. Mas o fato delas estarem ali todas juntas, discutindo sobre os próprios problemas, mais uma vez, retomando aquele mesmo ponto que eu já tinha falado, é extraordinário o simples fato delas estarem juntas, sabe? É muito incrível. E aí essa maçonaria de mulheres, numa ilha comandada por mulheres, que dominam a ciência, que são instruídas, que não tem medo de macho nenhum, que o único macho que tem lá fica reclamando, mas não tem nem coragem de falar na frente delas, que é o probo, faz de tudo isso algo extraordinário, né? E aí a Emília Freitas brinca tanto com isso tudo, que no final do romance ela ainda afunda a ilha, né? Ela afunda a ilha junto com a protagonista. Senhores, para quem não leu, para quem não leu ainda, viu? Tá aí um spoilerzão, um spoiler de um livro de mais de 100 anos atrás, mas é um spoiler. Mas o fato é, eu acho que o ponto mais alto de fantasia que há no livro é o momento em que a ilha afunda, né? É o momento em que a ilha afunda, porque não há explicação. É como se a ilha estivesse sendo governada pelas próprias emoções da rainha, né? Mas, como eu sei que a gente vai falar disso mais à frente, eu vou parar por aqui. Esses são os elementos fantásticos da obra. Então, maravilhoso, Alan, que eu vi, assim, a gente fica com várias questões, assim, né, mas para não sair muito do nosso tempo, eu espero que depois a gente possa trocar, né, figurinhas aí, eu acho que você tem muita informação interessante, né, sobre essa pesquisa tão rica que você fez. Então, está sendo uma maravilha te ouvir, né, estou adorando, né, cada vez que você traz alguma questão, a gente fica muito empolgada assim para aprofundar. Então, realmente é só para deixar aquele gosto, né, de trazer bastante informação, mas deixar a gente ainda mais curioso para se debruçar por essa obra incrível. Então, nesse terceiro bloco, né, vamos fazer também mais duas perguntas. Né? Eu queria começar trazendo uma questão, não é, sobre essa dimensão ainda de certa forma, mágica, não é? Mas com preceitos que ficam bem claros também na obra, né? E que a própria autora vai colocar para a gente, né? A rainha e as comandantes, né, dessa sociedade eram mulheres de grande inteligência, né, que dominavam as artes, a literatura, ciência de todos os tipos e também detinham esses conhecimentos sobrenaturais, né, como a hipnose, a comunicação com os espíritos, né, sendo adeptas do espiritismo, né, essa doutrina formulada por Allan Kardec. Como é que a gente pode entender o papel da parapsicologia, né, de maneira mais ampla, e também do espiritismo em particular na obra, né, da Emília, e também a própria relação dessa questão, né, da parapsicologia e do espiritismo com a autora? Ok, vamos lá.
O espiritismo é um dos aspectos, por incrível que pareça, menos estudados da obra da Emília Freitas, né? É uma das coisas que mais deveria ser explorada, e eu acho que é por isso que eu dediquei um tópico da pesquisa só para falar da relação da Emília Freitas com o espiritismo, né? Porque a gente sempre falava, a Emília Freitas é espírita, né? E aí no livro, né, tem momentos em que a gente vê as paladinas comentando dos livros que tem na ilha, né? Nós temos livros de Flammarion, de Allan Kardec, né? Só que eu acho que a gente também tem de certa maneira, uma certa opinião sobre o espiritismo, assim, meio que um senso comum. São pessoas que acreditam em espíritos, em vida após a morte, e depois você volta e pronto, né? Meio que o nosso conhecimento é limitado sobre isso. E aí, esse senso comum sobre o espiritismo, para quem não é adepto, no caso, né, deságua também nessa compreensão. A Emília Freitas coloca o espiritismo na obra no momento em que ela, por exemplo, faz a rainha depois de morta, né, aqui, lá vai outro spoiler, depois de morta, reaparecer para as paladinas, né? Então esse é o ponto alto do espiritismo. Mas, na verdade, não. Não fiquei tão curioso que eu tive que ler Allan Kardec. Eu fui ler o homem, aí disse assim, gente, eu preciso ler esse homem, eu preciso ler, porque eu tenho que entender o que ela leu naquela época. Eu fui ler o homem, né? Quando eu li, eu comecei a entender o porquê que muitos teóricos afirmam que o espiritismo tem um elemento esotérico, mas também tem um elemento cientificista, né? O Allan Kardec, ele quer trazer uma explicação muito lógica das coisas dentro do processo da existência de seres corpóreos, de seres extracorpóreos, de como isso transpassa o mundo e o universo, e como é que o mundo é regido por isso, né? Então, assim como Emília Freitas, Allan Kardec não era um homem à frente do seu tempo. Ele era um homem atento ao seu tempo. Então, ele também vai ser, por exemplo, contaminado, não é uma palavra muito legal, mas influenciado, na verdade, por um pensamento evolucionista. Ele acreditava que os espíritos eles tinham escalas de evolução. Espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, né? Tem um momento em que ele chega a falar sobre as mulheres, a importância de você apoiar a emancipação das mulheres, né? Porque essas mulheres, elas também são espíritos existentes no universo e elas precisam ter o seu lugar reconhecido. E, por outro lado, Allan Kardec também vai falar de espíritos menores. É nesse momento em que a gente também vai ver que a teoria espírita também, em alguns momentos, tem traços que podem ser racistas, né? Então, tem muitos elementos aí que têm que ser discutidos para o espiritismo enquanto uma doutrina. E como é que isso chega na obra da Emília Freitas? Quando a gente começa a ler, principalmente Allan Kardec, que muito provavelmente deve ter sido o que Emília Freitas mais leu na época, né? Porque foi um dos primeiros livros traduzidos sobre o espiritismo no Brasil, foi para Allan Kardec, porque foi com ele que começou, então o livro dele virou uma sensação ali naqueles clubinhos de intelectuais, então provavelmente ela deve ter recebido uma cópia, menina, devorou o livro todo e começou a ler. E aí, quando você lê o Livro dos Espíritos, por exemplo, você consegue perceber que tem muitos alinhamentos ideológicos com coisas que a Emília Freitas já pensava. Então, por exemplo, Allan Kardec acreditava que a sociedade tinha estágios de evolução, acreditava que nós estávamos caminhando para um progresso, acreditava que as mulheres deveriam ser incluídas dentro desse processo de emancipação e de direitos. Então, esses elementos do espiritismo aparecem também na Rainha do Ignoto, não só no elemento esotérico, mas também no elemento ideológico do livro, né? E quando aconteciam as reuniões das paladinas, aquelas reuniões, elas também tinham, né, esse teor místico, que pode vir também de algo relacionado ao espiritismo, que na época era tratado, de certa maneira, com essa coisa meio exótica, né? Se você vê manchetes dos jornais da época, o povo falava do espiritismo como uma coisa assim, menina, como uma bruxaria. Meu Deus, tem mesas que giram, tem gente que passa mal e não sei o que, aquela coisa toda. Então as pessoas viam com muito espanto, né? E você percebe como esse espanto também está dentro do livro.
Quando você vê o Edmundo reagindo à primeira grande reunião das Paladinas, o capítulo termina com a reação do Edmundo. O Edmundo está assim, meu Deus, ele está embasbacado, ele não sabia como reagir. O que essas mulheres estão fazendo, né? Então é muito doido como o espiritismo ele vai se diluindo dentro do romance de muitas formas, na reação dos personagens, nos elementos ideológicos, né? Nos momentos assim mais escrachados em que ele aparece, como por exemplo na aparição do espírito da rainha, né? E como o espírito da rainha ele é representado como esse espírito elevado, tão elevado que ela consegue agir sobre o mundo terreno. Ela afunda a ilha, ó, essa ilha vai afundar. Ela fala para todo mundo, e as paladinas, ok, então vamos capar o gato, vamos pegar o beco, que não dá para ficar mais aqui, né? Então, é uma forma também de mostrar como esse plano extraterreno também está conectado com o plano terreno, né? O que é uma das máximas do espiritismo, não há como você pensar uma coisa sem a outra. Então, é uma obra assumidamente espírita. Se você pudesse listar romances espíritas no Brasil, a Rainha do Ignoto teria que estar lá. Seja pelos elementos mais místicos, esotéricos, seja pelos elementos ideológicos. Obrigada, Alan, por essa explanação aí tão interessante, né? A gente vê uma pesquisa quando ela consegue trazer muito elemento para além do que foi proposto, né? Claro que a gente tem um limite de páginas, de o que a gente pode fazer no mestrado, no doutorado, mas aí só essa dica que você também traz, né? De um tema que ainda é inexplorado, né, apesar de tão importante dentro da obra. Então, mais uma colaboração maravilhosa. A gente sempre fala, um trabalho bacana, é um trabalho também que deixa pistas para que a gente continue pesquisando, né, para que a gente também contribua com a comunidade acadêmica, das pesquisas, dos estudos. Então, é muito bom saber, né, que o teu trabalho também contribui com isso. Para a gente terminar esse bloco, né, o último bloco, infelizmente, mas que bom que a gente pôde, né, te ouvir até agora. Então, o suicídio é um tema importante para a gente pensar também, né, acredito eu, na obra da Emília, né, na personagem da rainha, do Ignoto. Tem uma pesquisadora brasileira, né, contemporânea, que ela fala que o suicídio é uma morte transgressora ou um ato transgressor em sua essência, né? Por ser uma transgressão de uma morte interdita, né, proibida. A rainha do Ignoto se suicida, né? Mais um spoiler aí para essa obra, né, centenária. Ela é uma protagonista misteriosa, né, que vai se revelando aos poucos, né, aparece com múltiplas personalidades, né, a funesta, altiva, mas também uma Marte romântica, né, que pode ser meio que incapaz de encontrar o amor em vida. E ela deixa vestígios também, né, me parece que, da sua melancolia, né? Então, tem elementos aí de solidão, angústia, que vão compor esse perfil, né, da personagem, que é marcada, talvez, por uma tristeza infinita e, né, por um desânimo. Mas, ao mesmo tempo, ela também se apresenta como transgressora e também liberal, né? Como é que a gente pode compreender esse destino trágico, né? Esse suicídio da rainha, ele poderia ser pensado como uma transgressão, né? Como é que a gente pode entender esse ato, né, final? Ai, meu Deus. Essa acho que foi a pergunta mais difícil para eu responder na pesquisa. Porque quando chegou no momento final, eu fiquei assim, meu Deus, mas depois de tudo isso que eu escrevi, o que o desfecho desse livro tem a me dizer? Porque ele suscitava muitas coisas na minha cabeça, né? E uma das coisas mais ambíguas que surgia é como é que ela, enquanto a líder de uma ilha tão extraordinária, com uma personalidade tão incrível, uma pessoa que quando você lê, você fica assim, gente, eu quero tomar um café com Madeleine, com essa moça, pelo amor de Deus, por favor, me deixem conversar com Dona Diana. Ela morre, ela se mata, né? E aí eu ficava pensando nisso. E eu acho, assim, agora sendo autocrítico com aquilo que a gente escreve e pesquisa, eu sinto que eu não me debrucei tanto sobre isso quanto
quanto eu gostaria, sabe? Porque eu acho que eu deixei para pensar isso por último. Quando você está no final, você já está assim, minha irmã, tá bom. Eu acho que isso deveria ter sido uma das primeiras coisas que eu poderia ter pensado, sabe? E aí, quando eu fui pensar sobre esse ato da rainha, eu analisei ele principalmente como um ato de desilusão, né? Na verdade, seria um momento da quebra da transgressão dela. Mas aí você comentando agora, né, a transgressão que eu comento no livro, né, é uma transgressão que parte principalmente de um plano terreno. Mas a gente não tem como analisar a rainha apenas por um plano terreno, né? Porque ela é literalmente extraterrena em tudo em que acontece com ela dentro do romance, né? Então a gente poderia dizer que o suicídio dentro da obra, né, dentro do contexto da época, talvez eu não diria que fosse uma transgressão. Porque se a gente fosse analisar contextualmente, né, a imagem do suicídio para o romantismo é sempre uma imagem muito de desencanto. Existe dois autores, né, que é o Michel Levy e o Robert Sairé, eles falam sobre as tipologias do romantismo, e porque o romantismo, obviamente, não foi uma unidade, né? Eles falam que uma das formas do romantismo foi o romantismo desencantado. É aquele romantismo que não acredita mais nas mudanças, que não acredita mais que as coisas podem melhorar, né? Então, nesse sentido, o que a Emília Freitas faz ali, quando ela decide, né, que a rainha vai tirar a própria vida, né, um suicídio de desencanto. É uma pessoa que não consegue mais ver uma progressão positiva, nem para a própria vida, nem para a sociedade. Então ela começa a perceber, cara, isso aqui tudo que eu fiz não, não vai ter uma progressão contínua. Quem é que estará depois de mim? Né? É uma coisa que ela sempre se pergunta, né? As estrelas do céu têm mais companhia do que eu, é uma coisa que ela fala. Então, realmente, dentro de toda aquela transgressão do romance, no final, né, é quando o romance é mais escrachadamente romântico, sabe? Porque tem momentos que a Rainha do Ignoto, às vezes, é realista, né? Às vezes ela tem toques de modernismo, mas quando chega no final, a Emília Freitas parece que aperta no botão e diz assim, ó, isso aqui vai ser romântico, sabe? E aí ela, obviamente que ela não fez isso conscientemente, né? Eu acho que ela não estava a fim de ficar enquadrando o pensamento dela nisso, naquilo, até porque isso é uma coisa que nós fazemos hoje na contemporaneidade. Mas pensando nas formas literárias da época, né? Ela seguiu uma convenção. Ela seguiu uma convenção, né? Então, até aquele suicídio, por mais desencantado que ele possa ser, mas ele também é enxergado como um momento de glória. Porque aquele ser viveu, batalhou muito, e no processo daquele martírio, ela encontrou no suicídio o auge, assim, o auge do que ela poderia viver. Então, o auge da rainha foi aquele. Foi um momento em que ela se perdeu. Então, de certa maneira, é um momento glorificado, é um momento que, como a gente poderia dizer, romantizado, né? E é um momento em que a gente pode falar, olhando pela ótica de hoje, será que aquela imagem do suicídio da rainha, perdendo as esperanças, se matando, como é que mulheres de hoje que querem tanto buscar emancipação, como é que elas se deparam, como é que elas reagem vendo, né, uma mulher desistindo disso? E aí você pode ter duas leituras assim que podem vir mais diretamente. A primeira delas é, poxa, essa mulher sofreu muito, né? É importante a gente entender por que ela fez isso. E o segundo foi, não, mas esse também não precisa ser o único caminho, né? E eu acho que a Emília Freitas aponta um pouquinho disso lá no final. Quando a ilha afunda, tem um momento em que ela fala assim, essa história foi feita de pessoas de carne e osso. É muito bom ela falar isso, porque ela está falando que a realidade persiste, que as coisas ainda podem acontecer. Então, por mais que elas sejam tristes, elas podem continuar, né? Então, é desencantado e ambiguamente ela ainda fala que aquilo é real, que aquilo ainda pode mudar, porque enquanto a realidade há mudança, e a Emília Freitas tem consciência disso, né? Então,
Talvez, no sentido romântico e glorificado, possa ter sido uma transgressão, mas você vê na digressão da narrativa toda, aquela imagem de desistência pode desanimar o seu leitor, mas também pode causar empatia, né? Você pode pensar assim, poxa, realmente ela sofreu muito, né? Ela não encontrou saída. Esperamos que nós, enquanto leitores de hoje, possamos encontrar, né? Então, é um final que abre muitas interpretações. Eu não consigo ter uma interpretação única daquilo. Não consigo, sabe? Às vezes eu penso, é desencantado, mas também é muito direto, é muito real, é muito crítico e também é muito autocrítico, porque ela estava falando, caramba, gente, nós mulheres fazemos tanto, a gente nada, nada, nada e morre na praia. Às vezes você pode entender aquele final daquele jeito também, né? Porque realmente, às vezes, é isso que acontece. Às vezes você simplesmente só está cansado de lutar, né? E pode acontecer. A gente sabe que as tragicidades podem acontecer. É uma mensagem que nós, do século XXI, gostaríamos de ouvir? Não, né? Mas, como eu falei, dependendo da maneira como você interpreta, você entende por que aquilo aconteceu. E é isso. Um beijo da Anitta. Muito obrigada, Alan. Vou passar agora para a Liliane, né, para ela tentar encerrar aí, infelizmente, né, para a gente, que a gente poderia continuar te ouvindo aqui, né, e debatendo esse final aí tão surpreendente, né, mas que vai trazendo, de certa forma, essa visão mesmo, né, romântica ou desencantada que você coloca para a gente, mas também me parece que, de alguma forma, né, sei lá, se a gente pode pensar no nosso ponto de vista, né, em relação à obra, que o progresso, ele acontece, ele vai até certo ponto, mas não acaba ali, não acaba com a morte, não acaba com o fim de uma sociedade, é preciso que outros venham e também transgridam de alguma forma, né? Então, talvez seja essa a forma que eu escolho também pensar sobre a mensagem. Então, eu te agradeço muito por essa aula e espetáculo, né? Obrigada. Realmente, eu concordo. Eu acho assim que cada uma de nós e cada um de nós vai ter uma interpretação. Eu também já tenho outra interpretação, então, né, se a gente for ver, os nossos olhos e as nossas interpretações são diversas, né? Mas, infelizmente, a gente já está finalizando, né? Com certeza as meninas como eu, à noite, esse momento foi maravilhoso, Alan, então a gente agradece realmente. E eu acho que quem for ouvir essa entrevista, com certeza vai dar vontade de ler A Rainha do Ignoto, né? Então, as meninas também agradeceram pela indicação. Com certeza foi uma entrevista ímpar, e agora a gente deixa aqui aberto para você fazer as suas considerações finais e a gente finalizar realmente, tá bom? Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo esse convite. É muito gratificante falar de uma obra dessa, de uma pessoa que é uma conterrânea, né, que a gente sabe que deve ter sofrido o pão que o diabo amassou para conseguir publicar um livro desse lá no final do século XIX. Se é difícil hoje, imagina naquela época. E é muito bom a gente ouvir as vozes de outras pessoas, pessoas que vieram antes de nós e que falaram do seu tempo. Eu acho que essa é uma das grandes razões de eu ser apaixonado por história e por literatura, né? E, por favor, gente, leiam, 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 leiam A Rainha do Ignoto, leiam. Estou aqui com 2 publicações, ainda tem outras que não está aqui, mas leiam A Rainha, não leiam apenas Emília Freitas, leiam mais mulheres, literatura de autoria feminina. É um campo que hoje em dia é tão vasto, nós conhecemos muitas mulheres hoje em dia, mas às vezes eu sinto que a gente desconhece pessoas que vieram antes, pessoas que batalharam demais para conseguir publicar um livro, sabe? Pessoas do século XIX, como a Emília Freitas, como Maria Firmina dos Reis, como outras mulheres que são ainda hoje pouco pesquisadas. Então, leiam sobre elas, pesquisem sobre elas. São pessoas que precisam muito ser ouvidas, sabe? É muito triste a gente deixar essas pessoas morrerem no limbo da história, sabe? Porque elas já partiram, mas elas deixaram algo para nós. Então, a gente precisa correr atrás do que sobrou dessas pessoas,
sabe? Para as pessoas saberem que elas viveram, para saber que tinha muita gente lutando antes da gente, que se a gente luta e corta um dobrado, teve gente que cortou um triplo, um quadrado muito maior, sabe? Para que a gente se sinta a importância da gente continuar lutando, né? E é isso, assim, muito obrigado de verdade, foi muito gratificante, foi um prazer, Silviane, Gleiciane, foi um prazer conhecer vocês, olha, eu preciso tomar um café com vocês, é isso, um beijo. Café não, que eu não tomo café, menina, um suco pelo menos, mas vai dar certo. Eu já ia dizer que você estava pedindo ela para tomar café, coisa que você nem toma. Pô, então tá bom, a gente finaliza por aqui, né, meu povo? Até a próxima entrevista. Meninas, se vocês gostam de falar alguma coisa. Agradecer, né, o professor por ter aceitado o convite. Já fica aí um convite para uma próxima obra, né? Que eu acho que só essa obra eu acho que dava uma outra entrevista. E é isso. Espero que em breve a gente possa se encontrar, né? Tomar um chá, um café, um suco e discutir a literatura, né? O quão é importante falar da literatura e principalmente como você falou, né, apresentar essas mulheres que escreveram, essas mulheres que muitas das vezes a gente desconhece. Então, muito obrigada por ter aceito, né, ficar com a gente no projeto e compartilhar o que você pesquisa, as suas análises, as suas discussões. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alan, boa noite. Obrigada às meninas também pela noite, pelo compartilhamento, né, do trabalho e da entrevista. Boa noite.